Complicações do diabetes. No vídeo de hoje eu vou explicar sobre essa doença aqui, que afeta milhões de pessoas, que é muito prevalente no nosso meio, está aumentando cada vez mais, e eu vou explicar sobre o que ela causa a longo prazo. São complicações crônicas do diabetes, que eu vejo que a grande maioria das pessoas não sabe. Então aqui eu vou esmiuçar com vocês quais órgãos que ela afeta, o que ela causa e também a partir de que taxa de glicose que isso costuma acontecer. Eu sou endocrinologista, então tenho propriedade para falar do diabetes e por isso eu vou trazer para vocês esse conteúdo para que possa ajudar muita gente. Antes disso, não esqueça de se inscrever no meu canal. Se já for inscrito, também ative o sininho de notificações para sempre que eu postar você ser avisado. O que determina se um paciente vai ter uma complicação crônica do diabetes ou se ele não vai ter, se ele vai ficar controlado? É a glicemia, o açúcar no sangue. Quanto de glicose que ele consegue controlar? A gente consegue medir isso através de um exame chamado hemoglobina glicada. Vou abreviar aqui com HbA1c. Esse exame aqui, ele é a média dos últimos 3 meses. Então, a hemoglobina, quando tem glicose circulando, ela consegue se ligar à hemoglobina, formando então essa hemoglobina glicada, como o próprio nome diz, e isso serve como padrão para o médico conseguir determinar como é que está o controle do diabetes. Também serve para diagnóstico, mas isso eu vou deixar reservado para um outro vídeo. Para o controle do diabetes, o padrão é 7,0. Em média, tem situações que você pode aceitar um pouco mais e um pouco menos. Vai depender muito do paciente. Mas via de regra 7,0. E por que foi estabelecido 7,0 para o controle, se esse não é um valor de normalidade? Porque a partir de 7,0, as complicações crônicas do diabetes, que nós vamos conversar nesse vídeo aqui, elas começam a acontecer com uma maior frequência. Tem outro padrão também, que é a glicemia de jejum. Esse exame aqui, ele é uma foto. Ele é quando você vai tirar o sangue lá em jejum e ele vai dar só naquele momento. No caso, ele pode dar muito resultado falso se a glicose estiver maior naquele dia, e estiver normal nos outros dias, ele vai dar um resultado só daquele dia. E também vice-versa, se estiver menor e maior nos outros dias, ele vai falsear o exame, dando a falsa ideia que o exame está bom. Então, a glicemia de jejum você tem que saber desse porém, no caso o médico tem que avaliar isso. A hemoglobina glicada, como ela é a média, ela também tem uma chance de dar errado o exame. O que seria isso? Se você tem hipoglicemia, que é a glicose abaixo de 70, esse exame ele vai dar falsamente para baixo. Ele vai somar as médias lá, dividir, no caso, as médias, e você vai ter um exame falsamente bom. Porque o paciente vai ter muita hipoglicemia e vai ter períodos de muita hiperglicemia. Na média, isso acaba se compensando em partes, porém não evita as complicações. Então, sempre tem que ser associado o controle da hemoglobina glicada com o controle glicêmico do paciente. Bom, vamos lá. O que causa essa hemoglobina glicada maior que 7,0, esse descontrole glicêmico? Vou apagar aqui para ficar melhor. Primeiro ponto, que a glicose ela pode machucar alguns órgãos, fazer danos microvasculares e também macrovasculares. O primeiro órgão, não necessariamente nessa ordem, mas vamos começar, é a retina. Então, a visão. O paciente diabético que está fora de controle, ele tem maior chance de ter uma doença na retina. Uma das principais causas de cegueira e invalidez é a retinopatia diabética, ocasionada justamente pelo dano microvascular na retina. Outro órgão que a diabetes afeta também é o coração. Vou escrever aqui em vermelho, já que está a caneta aqui perto. Então, o diabetes afeta o coração, prejudicando os vasos e facilitando que as placas de colesterol se acumulem, se agreguem ali. No caso, ele lesa o endotélio, que é a parte interna do vaso. Então isso pode causar uma lesão com o infarto agudo do miocárdio
Por isso que o diabético tem maior chance de ter um infarto. Aproveitando o gancho aqui no infarto, o diabético também tem a chance aumentada, quando ele está fora de controle glicêmico, de ter um AVC, um acidente vascular cerebral, que é o popular derrame, né? Justamente pela mesma fisiopatologia, tem lesão na parte interna dos vasos. Outro órgão também, né, é os rins. Vou colocar aqui os rins, né, causando a nefropatia diabética. Com o passar dos anos, e essa taxa de glicose aumentada, ele vai causando alteração na taxa de filtração glomerular. Inclusive, o diabetes é uma das principais causas de diálise no mundo, Brasil e mundo, justamente por isso. Outro órgão que o diabetes afeta, além disso, né, são os neurônios. Vou escrever embaixo aqui. Eu tenho que fazer jus à minha profissão, né, tentando escrever o mais legível possível. Agora é tudo computador, né, então fica mais fácil. Bom, os neurônios. Isso ele causa a neuropatia diabética, que é a perda de sensibilidade. Em alguns casos pode se manifestar aí com lesões também, né? O paciente acaba perdendo a sensibilidade dos membros. Tem um teste para neuropatia diabética, eu vou abordar um vídeo depois sobre isso também, mas ele afeta os neurônios aqui. Então o diabetes ele causa essas alterações micro e macrovasculares, e se você não tiver no controle glicêmico, né, a glicose acaba sendo, vou dizer assim, tóxica para os órgãos, né? Acabam sendo prejudicados com esse aumento da glicose e tem essa série de complicações aqui. Então é por isso que o médico sempre orienta você ter um controle glicêmico bom, naquele nível ali, né? Justamente porque na fase inicial da doença do diabetes, a hiperglicemia que ela causa é assintomática. Poucos pacientes têm sintomas quando ela está naquela fase ali mais inicial, o que dificulta muito o tratamento. Então, se você tem esse conhecimento, sabe o que ela prejudica, né? Eu falei dos principais aqui, não se resume a isso, né? Obviamente o diabetes, mas eu falei dos principais órgãos aqui, né, que ela ocasiona. Também, se você entende isso, fica muito mais fácil de ter adesão ao tratamento, você saber até, né, porque